deitado numa rede, ao som de uma cachoeira, refletindo sobre a pureza, pela visualização e pelo som, objetivando a levar você que está assistindo esse pequeno vídeo a mesma sensação e visualização com sentir, refletir, para que uma hora você consiga colocar em prática também do que é esta reflexão num dia de lazer. É claro que poderia ter momentos de reflexão da Bíblia também, claro, mas como hoje foi um dia de lazer, estou aqui diretamente hoje, né, trabalhando internamente para garantir mais a fortaleza espiritual, emocional interna, a estabilidade e garantindo o campo de proteção, o campo que é a nossa fortaleza pessoal, para não se abalar. É claro que nós vamos se abalar e vai ter que ter um momento que nem esse de novo para se reequilibrar. E é daqui também, desses momentos assim, que vem a criação imaginária, mas que tem uma ligação com o alto, sobre o amor puro. O amor puro nada mais é também que, nesse aspecto que eu falo, né, sobre misturado com relacionamento e fé, então pega todas as suas crenças e você vai levar a sua carga de conhecimento ao alto, a refletir com estar bem consigo mesmo e com Deus, perto da natureza, mas não no sentido que o povo fica criticando aí sobre a natureza, né? Não é para entrar nesse aspecto, mas é um aspecto emocional apenas, aspecto de contato com o alto, com o seu silêncio, para que Deus possa, através dessa terapia natural, te reorganizar seus pensamentos. Por exemplo, hoje, como eu estou numa realidade diferente, meu pensamento aqui é de limpar o interior e sentir o amor pelo nada. O amor pelo nada seria só sentir bem e sentir um refresco na alma, sem pensar em outra pessoa, por exemplo, uma moça amada nesse momento. Mas se fosse outras épocas, iria estar trabalhando agora esses pensamentos por essa moça, por exemplo, para purificar no mais puro de minha alma, e assim também formalizava as frases e os versos mais puros também. Mas depois de tudo que a gente vive, seja qual for a palavra mais certa, nesse momento, na minha realidade, na sua realidade pode ser outra, então o melhor caminho agora para a estabilidade, com o conhecimento que eu já tenho, é purificar. Também uma espécie de amor purificado, porque está unido com o alto. Se Deus é amor, então nós vamos purificar para este sentir, deslumbrando e visualizando todos os aspectos dos nossos sentidos: o ouvir, o cheiro também da natureza, o nosso respirar, nosso fôlego, todo o nosso ser, para que Deus possa ir nos transformando no contato. Muitos, quando ficam fechados somente nos meios da igreja para poder ter um contato com Deus, esquece do momento só também, que é aquele contato pessoal, porque Deus está em todos os lugares. A frase de Deus está em todos os lugares, muitas vezes, para nós católicos, nós compreendemos, né, que para quem está fora da igreja, por exemplo, às vezes tem esse mesmo pensamento, mas usa como um desligar da igreja, né? Qual é o sentido da igreja ser una, né, e nós sermos católicos, apostólicos romanos, né? É preservar a fé principal, né? Mas não significa que não tem esses momentos aqui, mas é bom eu falar isso também, porque senão a pessoa vai poder falar, querer criar suas próprias religiões, suas próprias igrejas, né? E não é esse o objetivo meu. O meu objetivo é simplesmente uma terapia da alma do lado psicológico. Então tem essa possibilidade. Existe um momento de oração, existe um momento de lazer,
de terapia depende de cada pessoa, né? Na minha realidade, dependeu de muitos desses momentos, devido o raciocínio alto, e ser uma pessoa reflexiva, então precisa criar estabilidade de acordo com a minha realidade. Tem pessoas que não pensam muito, têm o seu modelo diferente, são menos racionais, têm os seus meios próprios, né? Iriam preferir estar aqui pescando, comendo churrasco. Para eles estabilizar seria desse jeito. Claro que para mim também um momento de lazer com churrasco, com bate-papo com os familiares, amigos também é bom também, né? Não está sendo descartada essa possibilidade. Mas a questão é que a maioria das pessoas não tem esse momento pessoal assim para buscar um equilíbrio de vez em quando, né? É porque na realidade as suas atribulações de trabalho, estudo e com a própria igreja, muitas vezes eles se prendem muito em compromissos e colocam na cabeça como se tivesse a responsabilidade de assumir todos os compromissos que seja quase que um cargo gratuito missionário, e se esquecem de si, que é o seu contato pessoal com Deus, o encontro pessoal com Deus, que é o seu silêncio, para você estar em equilíbrio, para que sua missão seja eterna e você não pare para chegar nos 30 anos, frustrou, não sou mais cristão, não, quero ficar quieto. Aí então você vai para cerveja, vai para outras coisas, vai viver uma vida comum, sem sentido mais missionário, né? Então você tem que buscar um equilíbrio para que seja contínuo. Nessa busca nossa pela salvação, nós vamos ter quedas, nós precisamos nos levantar e ressignificar. Eu falei sobre essa questão de conhecer a pureza, saber como que chega nesse pensamento, nessa crença, porque hoje eu reflito aqui, talvez tenha sido uma visão que eu tentei colocar por frases simplesmente para quem eu gostei no passado, e as pessoas não conseguiram compreender, porque isso estava ligado com as minhas experiências espirituais e não somente com palavras para falar para alguém. Aí parecia que era uma coisa irreal, né? Algo tipo assim, ilusão. Aí elas pode ter ficado pensando assim, não, esse rapaz é uma pessoa boa, mas está com muita ilusão. Elas não conseguiram entender, porque é uma vida inteira, né? Você encontrar pessoas, homens e mulheres, se gostar de alguém, por exemplo, que tem esse mesmo costume, e depende de um trabalho que talvez, por exemplo, pode ser uma das que está iniciando, um exemplo só, né? Tem mais gente sim. E aí só depois que eu terminar minha vida toda e morrer, que vai ter, por exemplo, 1 milhão de pessoas tendo esse mesmo costume de espiritualidade. Então significa que eu mesmo não vou colher aquilo que eu estou plantando, mas a próxima geração pode ser que comece a colher, a não ser que mais pessoas colaborem e mais mulheres se adaptem a esse costume também de estudar sobre relacionamento e também estudar tendo experiências pessoais para buscar a pureza de sua própria alma e mudar seus pensamentos de forma tranquila e gradualmente, né, conforme vai conseguindo. Em alguns momentos precisamos de um chacoalhão também, de um retiro espiritual bem forte da renovação. Por exemplo, pois naqueles retiros bem fortes, depois de 6 horas você participando daquelas cargas espiritual, você começa a ser liberto. O início para muitas pessoas pode ser um pouco de combate, a pessoa pode querer ir embora de todo jeito, mas tem que aguentar firme, porque há uma transformação e uma libertação espiritual naqueles retiros. Mas no contínuo da sua vida você vai ter que ter mais meios para você se estabilizar, para que sua missão não pare em 2 anos, porque senão você vai fazer uma missão em 2 anos e vai deixar de ter significado para as pessoas como missionário. Eu tive um tempo difícil também, e a melhor caminho, que nem os pregadores já falaram, mas a gente não consegue colocar na nossa cabeça ao ponto da prática, para ter uma atividade prática de estabilização antes de nós mesmo criar nossas próprias metodologias disso. Que se foca muito na outra pessoa, você pode cair. Aí no caso do namoro assim também, tem esse risco de cair na fé, por exemplo, ter um momento de fraqueza, mas nem todo mundo vai desenvolver fácil na sua própria cabeça, no seu próprio meio, né? Porque para você sair, você tem que ter seu próprio meio de saída. Você tem que conseguir
pegar o que o psicólogo, o padre, o orientador espiritual fala e ser um administrador próprio da sua saúde psicológica, né? E aí sim, quando você passa por tudo, você tem que ter um momento de esvaziar, tirar aqueles apegos. No meu caso, eu consegui transformar para obras, né? Tem inspiração numa forma literária que fica profetizado eternamente aquela obra de uma forma mais pura. E os contatos com algumas pessoas a gente acaba perdendo porque tem pessoas que se fecham para reconciliação, não tem mais o que fazer. Mas você filosofa, cria seus personagens, coloca nos livros, defende o seu melhor, junta o seu grupo de amigos e viva a sua vida. Nem mesmo no mundo, uma igreja múltipla, com várias pessoas diferentes, você vai conseguir que todos concordem com você. Mas na minha experiência como escritor, tem sido possível criar aos poucos aqueles tijolinhos para que ter pessoas que te compreendam também. Não é que eles vão concordar com tudo, que todo mundo são pessoas diferentes. A partir do momento que você cria uma estabilidade, uma linha de pensamento que você está dando certo para você, vai ter aquelas pessoas que vai te apoiar também, gostar do seu trabalho. É claro que não vai se envolver porque às vezes não é o projeto dela, simplesmente isso. Às vezes não é a ideia dela, tipo, adquirir um livro, por exemplo. Às vezes não é os planos dela comprar um livro. O livro também é uma questão que muitas pessoas se planejam depois de uns 10 anos para acabar comprando um livro que ela quis lá atrás, porque a maior parte das pessoas vive com salário mínimo. Os que ganham mais têm uma família maior para ajudar, sempre tem uma dificuldade ou outra. Eu espero que você tenha conseguido refletir o que eu quis transmitir de mensagem, porque a mensagem é um mistério e estava aí em tudo que eu falei até agora. O objetivo era você ter captado o significado de forma que o Espírito Santo mesmo que revele para você. Se eu não completei as palavras direito, que o Espírito Santo mesmo que tenha interpretado para você saber a sua própria metodologia para encontrar o amor puro interior, que depois de todas as experiências de relacionamento, porque tive uma fase que eu coloquei o amor puro como uma ligação com o relacionamento também, uma forma mais pura de se procurar relacionamento, e depois simplesmente a superação pura com o alto, uma relação entre nós e o próprio Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.